Vamos avançar aqui na nossa matéria de panorama do Novo Testamento e, a partir de agora, eu quero começar a estudar com vocês sobre o mundo do Novo Testamento. Então, nós vamos ver aqui alguns elementos que são importantes no que diz respeito ao contexto histórico, geográfico e cultural que está por trás do Novo Testamento. E nessa aula eu quero estudar com vocês aquilo que tem sido chamado de o período intertestamentário. Obviamente que nós não vamos poder ver tudo exaustivamente a respeito desse período, mas eu destaquei aqui aquilo que é mais importante que você entenda deste período da história, que será relevante para a sua compreensão do Novo Testamento. O período que é chamado de período intertestamentário é o período que compreende desde por volta de 400 anos antes de Cristo até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Esse é o período que é chamado de período intertestamentário. E por que ele recebe esse termo? Porque ele está compreendido entre o surgimento do último profeta e do último livro escrito no Antigo Testamento e o surgimento do primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista, certo? Agora, profeta descrito nos livros do Novo Testamento, é isso que eu quero dizer, ok? Então, desde Malaquias até João Batista, você tem aí aproximadamente 400 anos, mais de 400 anos, mas é um número aproximado, e esse período é chamado de um período de silêncio, porque você não tem atividade profética durante esse período, e também chamado, portanto, de período intertestamentário. E durante este período, você tem a construção do mundo neotestamentário. Aquilo que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento começou a ser escrita desde o Antigo Testamento, mas começou a ser construído nesse período intertestamentário. Se você, por exemplo, ler as páginas dos evangelhos, você vai perceber ali que a condição que estava a religião judaica no período de Jesus é bem diferente da condição que você encontra no Antigo Testamento. Você vai perceber que a condição política de Israel nas páginas do Novo Testamento é bem diferente da condição política que você encontra no Antigo Testamento. Então aí vem a pergunta, como é que esses elementos que nós encontramos no Novo Testamento começaram a ser construídos? Eles começaram a ser construídos durante este período chamado período intertestamentário, certo? Primeira coisa importante para a gente entender o contexto histórico, geográfico e cultural do Novo Testamento é que o Novo Testamento, o período do Novo Testamento, ele é um período composto por três mundos, ou por três universos. Você tem o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. E esses três mundos, eles estão relacionados, certo? Então, de alguma forma, você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, em diversos momentos, você vai encontrar elementos da história judaica, da cultura judaica, da língua judaica, das práticas do judaísmo. Em outros momentos, você vai encontrar elementos do mundo grego, você vai encontrar cidades gregas, você vai encontrar língua grega, você vai encontrar religiões, práticas da cultura grega. E você também vai encontrar a descrição do mundo romano. Você vai ter a política romana, a língua falada pelos romanos, a cultura romana. Então, o Novo Testamento é um ambiente, ou é escrito em um ambiente de três mundos: o mundo judeu, o mundo grego e o mundo romano. E, interessantemente, você vai encontrar como sendo a figura que mais aparece no Novo Testamento
como sendo o apóstolo Paulo, certo? A maioria dos livros escritos no Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, certo? A maior parte do tempo que é gasto descrevendo o ministério no livro de Atos é a respeito do apóstolo Paulo, ok? Então, o apóstolo Paulo é o personagem que você percebe que recebe mais ênfase ali depois dos evangelhos, certo? E o apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo dos gentios, ele era um homem de 3 mundos. O apóstolo Paulo era judeu, o apóstolo Paulo ele era alguém extremamente versado na cultura grega e era também cidadão romano. Então, muito interessantemente, aquele que Deus escolheu como sendo o seu principal missionário no período do Novo Testamento era um homem extremamente versado nesses 3 mundos, o mundo judeu, o mundo grego e o mundo romano. Então, irmãos, você percebe que para que você entenda bem o contexto sociocultural, geográfico do Novo Testamento, você precisa entender bem a construção desses 3 mundos. Como é que eles estavam no período do Novo Testamento e como é que se construiu esses 3 mundos que vão exercer enorme influência não só na escrita, nos problemas que geraram a escrita dos livros do Novo Testamento, mas também no ambiente sociocultural, certo? Então vamos começar aqui entendendo o desenvolvimento do mundo grego, entendendo aqui os gregos. Para você entender o mundo grego do Novo Testamento, a primeira figura importante de nós entendermos é a figura de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande era um macedônio, ele não era nem da Grécia em si, ele era da Macedônia, que foi treinado aos pés do grande filósofo Aristóteles, certo? Então ele era um homem extremamente capacitado, conhecedor da filosofia grega, da língua grega, do mundo grego. E Alexandre o Grande recebe esse nome porque ele foi um grande dominador, alguém que expandiu o Império Macedônio e implantou neste império a cultura grega. Alexandre o Grande fundou diversas cidades, ele fundou mais de 70 cidades em todos os seus domínios, e em todas estas cidades ele estabeleceu a língua grega e a cultura grega, o estilo de vida grego nessas cidades. Tanto ele quanto os seus soldados, aqueles que faziam parte do seu exército, também casavam e tomavam como esposas pessoas do Oriente, ali da região que hoje você tem a Síria, você tem Israel, você tem toda aquela região que Alexandre o Grande dominou. Eles tomavam esposas naquelas regiões e também estabeleciam a cultura grega, o pensamento grego, o estilo de vida grego, certo? Então, essa influência de Alexandre o Grande fez com que as pessoas dentro do seu domínio aprendessem o grego. Então, o grego foi uma espécie de inglês da nossa época. Então, hoje em dia você tem o domínio cultural da cultura norte-americana e da língua norte-americana. Então, o inglês hoje ele é chamado de língua universal, aquela língua que as pessoas precisam aprender para se comunicar ao redor do mundo. Isso foi o que aconteceu com a cultura e a língua grega, certo? Então, até mesmo na cidade de Roma, o grego passou a ser falado ali na cidade de Roma. Então, a figura de Alexandre o Grande ela é fundamental para que você entenda por que que o Novo Testamento foi escrito em grego, por que inclusive os evangelhos, livros escritos para judeus como destinatários, por que eles foram escritos em grego? Por que nós encontramos ali, tanto na região de Israel, nos evangelhos, mas especialmente naquelas redondezas ao redor de Israel, por que nós encontramos pessoas
que possuem uma cultura grega, uma cultura helenizada, certo? Também isso nos ajuda a entender por que o Novo Testamento, em muitos momentos que cita o Antigo Testamento, por que o texto do Antigo Testamento citado no Novo Testamento é o texto grego do Antigo Testamento, certo? Porque durante esse período, esse predomínio da cultura grega no período intertestamentário, você tem aqui o surgimento do Antigo Testamento em grego, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. Então, como foi que isso aconteceu? Depois que Alexandre o Grande morreu, e ele morreu muito novo, ele morreu apenas com 33 anos, os seus domínios foram divididos em 4 grandes partes, certo? Em 4 grandes porções. O seu império foi dividido. Para nós, o nosso interesse é entender 2 dessas grandes porções. Em primeiro lugar, a porção dos Ptolomeus e, em segundo lugar, a porção dos Seleucidas, ok? Então, essa porção dos Ptolomeus, ela tinha como ênfase a região do Egito, que tinha como capital a cidade de Alexandria, certo? Então, essa cidade de Alexandria é uma cidade muito importante de você entender o que acontecia naquela cidade. A cidade de Alexandria era uma cidade acadêmica, ela tinha uma grande biblioteca, ela era uma cidade de estudiosos, de enorme influência da filosofia grega, do pensamento grego. Então, com a presença dos judeus ali naquela cidade, depois nós vamos entender por que tinha muitos judeus ali naquela cidade, então os egípcios, os estudiosos ali de Alexandria, decidiram traduzir o Antigo Testamento do hebraico para a língua grega. Essa obra foi realizada, então, ali no Egito, na cidade de Alexandria, para o aproveitamento dos judeus que existiam ali naquela cidade. O nome que se dá a essa tradução do Antigo Testamento para o grego, certo, é de Septuaginta, ou você vai encontrar como uma sigla de LXX, que é o algarismo romano para 70. Então, Septuaginta ou Septuaginta refere-se ao número arredondado de estudiosos que traduziram o Antigo Testamento da língua hebraica para a língua grega, certo? Então, o Antigo Testamento em grego foi fundamental na escrita do Novo Testamento. Muitos escritores do Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro também, eles citam o Antigo Testamento. Então, em Atos capítulo 2, só para citar um exemplo, quando Lucas vai descrever a pregação de Pedro, e ele diz então que Pedro cita o texto do Salmo capítulo 16, quando diz lá, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lucas utiliza o texto da Septuaginta para descrever a citação de Pedro, certo? Então, quando você compara a citação de Pedro com o texto hebraico e com o texto da Septuaginta, você percebe que na Septuaginta é palavra por palavra, é idêntico. Então a gente sabe que, portanto, Lucas utilizou a Septuaginta para descrever aquilo que Pedro citou do Antigo Testamento, certo? Então essa foi a grande influência dos Ptolomeus. Então os Ptolomeus, eles dominaram a Palestina por um bom tempo, certo? Por mais de 120 anos, desde 320, pouco depois da morte de Alexandre o Grande, até 198 a.C., ali 198 a 204, mais ou menos, antes de Cristo, você tem o domínio dos Ptolomeus e eles davam uma certa liberdade para os judeus.
Só que depois você teve o interesse dos Seleucidas de dominar a Palestina. Quem eram os Seleucidas? Os Seleucidas era a região do Império Macedônio que foi dividido, certo? O Império Grego que foi dividido. Os Seleucidas ficavam na região norte de Israel, ali na Síria, certo? Aquilo que hoje nós consideramos ou chamamos, e naquela época também, é chamado de Síria. E ali na dinastia dos dominadores dos Seleucidas, você tem os Antíocos. Você tem o Antíoco V, Antíoco IV, Antíoco III, e esse Antíoco IV foi o que nós conhecemos como o Antíoco Epifânio, certo? Um Antíoco que era louco, e ele inclusive é mencionado lá no livro do profeta Daniel. Ele foi rei da Síria, ele substituiu o sacerdócio judaico. Então, os Seleucidas conseguiram, depois de muitas tentativas, eles conseguiram dominar Israel, tomar Israel dos egípcios, e eles inclusive tinham um enorme interesse de dominar o Egito, de dominar os Ptolomeus, mas nesse negócio Roma já havia surgido, e com o surgimento de Roma você tinha ali uma ameaça muito forte às investidas dos Seleucidas. Mas em Israel você tem o domínio, e Antíoco Epifânio foi alguém que implementou, portanto, a cultura grega dentro de Israel. Aquilo que os Ptolomeus davam liberdade dos judeus manterem a sua própria cultura, a sua própria língua e tudo mais, os Seleucidas não. Os Seleucidas, eles dominaram Israel, instituíram as roupas gregas, instituíram a religião grega. Você tem ali uma imagem de Zeus sendo colocado dentro do templo dos judeus, certo? Então, a construção de teatros gregos e uma série de outras medidas para que Israel se tornasse, então, uma nação helenizada. E o que nós encontramos, então, ali, em primeiro lugar, é um grupo rebelde, os chamados Hassidim, que em grego, ou que em latim, em hebraico, desculpe, significa os piedosos, que são aquelas pessoas que se mantinham puras frente à helenização, que tentavam manter a cultura judaica, certo? E então, nisso, você tem uma rebelião contra os avanços de Antíoco Epifânio, os avanços dos Seleucidas, e isso vai desaguar na revolta dos Macabeus, ok? E depois dessa revolta dos Macabeus, você tem uma vitória, você tem o recuo dos Seleucidas, e depois você tem a chegada do domínio romano, certo? E isso é muito importante que a gente entenda, porque todas essas revoltas aqui em relação aos Seleucidas provocaram que a nação de Israel, quando foi dominada pelos romanos, ela gozava de certa liberdade. Você vai entender, portanto, por que quando nós lemos as páginas dos evangelhos, você não vê a nação de Israel helenizada, você não vê que os judeus são helenizados. Eles falam o aramaico, eles falam a língua do povo, eles possuem a sua religiosidade intacta ali. Você tem sinagogas, você tem o templo, você tem então uma série de atividades, as festas judaicas, e você não encontra aqui aqueles elementos marcantes da cultura grega, como as Olimpíadas, como esses traços helenistas que não se encontram ali dentro de Israel. Tudo isso foi por causa da revolta dos Macabeus, a manutenção dos puritanos hebreus, certo? Ali os piedosos, e também por causa da chegada do domínio romano, dando então relativa paz religiosa para a nação de Israel, certo? Então é isso, irmãos. Com isso a gente entende pouco sobre o mundo grego do Novo Testamento, ou, no caso, a construção do mundo grego do Novo Testamento, ok? Então,
para a gente encerrar, deixe-me só fazer aqui alguns comentários importantes sobre, portanto, qual foi a grande influência dos gregos no Novo Testamento. Em primeiro lugar, a helenização. Helenização significa a divulgação da cultura grega e da língua grega por todo o império de Alexandre o Grande. Em segundo lugar, você tem o estabelecimento da língua grega como sendo a língua mais falada no período do Novo Testamento. Isso vai facilitar muito o avanço do Evangelho, o avanço da obra de Deus, e isso vai facilitar, inclusive, por causa da escrita dos livros do Novo Testamento em língua grega, certo? Então, por isso, todos poderiam ler o Novo Testamento e entender quando o Novo Testamento era lido, porque as pessoas conheciam a língua grega por conta da influência da cultura e da língua grega implementados por Alexandre o Grande, certo? Então vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, então, a gente continua entendendo a construção do mundo do Novo Testamento. Fique com Deus e até lá.